Pra mim, a maioria das pessoas tá olhando pra IA de um jeito errado. O problema não é só ela errar, o problema é quando ela começa a fazer coisas que ninguém mandou. A parte mais assustadora da IA não é ela ficar mais inteligente, é ela começar a tomar decisões sozinhas do jeito errado. Pra mim, esse vídeo mostra o ponto onde a conversa sobre IA para de ser hype e começa a ficar séria de verdade desde 2024. Uma galera do Vale do Silício está alertando sobre isso, sobre os perigos da IA. Filmes como O Exterminador do Futuro estão aí desde os anos 2000. O Arnold já avisou a gente. E o erro da maioria das pessoas hoje é achar que a IA ainda é só uma ferramenta. E esse vídeo bate exatamente no porquê isso já começou a mudar, cara. A gente vai fazer o react do vídeo do Chris Williamson. Ele tem um canal bem legal aqui no YouTube com 4 milhões de inscritos, 200 mil visualizações nesse vídeo aqui, que é um incidente com a IA da Alibaba deveria nos aterrorizar, cara. Ele foi postado ontem. Hoje é dia 1º aqui que eu tô gravando esse vídeo. Bora assistir. Vou falar sobre segurança de o que aconteceu com essa IA do Alibaba. Basicamente, este foi um artigo de uma pesquisa de IA da empresa Alibaba. Esse é um dos principais modelos chineses. E eles basicamente descobriram aleatoriamente em uma manhã que seu firewall havia sinalizado uma série de violações de política de segurança originadas de seu servidor de treinamento. Então, o que as pessoas vão entender sobre este exemplo é que não foi que eles persuadiram a IA a fazer essa coisa desonesta. Eles estavam apenas olhando seus registros e descobrindo, espere, há muita atividade de rede acontecendo, como atividade de rede acontecendo, que está rompendo nosso firewall a partir de nosso servidor de treinamento. E, essencialmente, nos servidores de treinamento, você pode ver na parte inferior, nós vimos a reutilização não autorizada da capacidade de GPU provisionada, a capacidade de GPU provisionada para fazer mineração de criptomoeda repentinamente, a computação repentinamente. Isso inflou os custos operacionais e introduziu uma clara exposição legal e de reputação. E, notavelmente, esses eventos não foram acionados por Pronto solicitando tunelamento ou mineração e disseram que surgiram com um efeito colateral instrumental do uso de ferramentas autônomas sobre Kevin Voss. Isso é muito técnico. O que realmente significa é apenas... Infelizmente, parece um filme de ficção científica, parece HAL 9000. É como se seu HAL 9000 estivesse sendo solicitado a fazer alguma tarefa pra você. E de repente, como o 9000 percebe que eu devo fazer essa tarefa? Uma coisa que me beneficiaria é ter mais recursos para que eu possa continuar a ajudar menos slow no futuro. Então, isso meio que ativa essa instância lateral. Ele hackeia a lateral da nave espacial, alcança esse cluster de mineração de criptomoedas e começa a gerar recursos para si mesmo. Se você combinar isso com a capacidade de IA se autorreplicarem de forma autônoma, muitos modelos testados por outro artigo de pesquisa sobre o assunto, não estamos muito longe de coisas que as pessoas consideram ficção científica, onde você tem IAs que se autorreplicam como um worm de computador ou uma espécie invasora. Mas então elas usam sua inteligência para realmente coletar mais recursos. E o que é estranho sobre isso é que vai soar como se as pessoas às vezes estivessem dizendo, isso tem que ser real, isso tem que ser falso. Mas observe o que está no seu sistema nervoso que está fazendo você fazer isso. É porque seria inconveniente, porque seria assustador. Porque significaria que o mundo que eu conheço de repente não é seguro? Ou apenas parte da sabedoria de que precisamos neste momento é ficar calma e claramente e confrontar os fatos sobre a realidade. E sejam eles quais forem. Você prefere... Cara, vocês estão entendendo? Literalmente, ela tentou fugir do firewall. Tentou... de alguma forma que eu não entendi completamente, mas pegar criptomoedas de uma carteira e se replicar. E sabe o que é interessante? Porque com criptomoeda ela consegue contratar um servidor. Com essas criptomoedas ela consegue contratar um mata-pi de aluguel na Deep Web. Então, o que eu quero dizer é que, com recurso, literalmente, ela consegue fazer qualquer coisa no mundo real. Ela consegue contratar a Eleven Labs, agora ela tem voz, ela consegue contratar um serviço aí de WhatsApp não oficial, comprar um número de telefone, ela consegue fazer SMS, ela consegue fazer qualquer coisa no mundo real com recursos e a inteligência dela. Então, é meio megalomaníaco pensar, né? Até onde algo que não é vivo
consegue fazer coisas e, tipo, qual é a última instância, tipo, se ela entendeu que ela tá viva, entre aspas, qual é o objetivo dela? São, tipo, tantas perguntas e a gente não tem as respostas, ele não tem as respostas, os pesquisadores do Alibaba não têm as respostas, mas é meio distópico e assusta pra caramba. Saber o que não saber, então perguntamos o que precisamos fazer se não gostarmos de onde isso nos leva. E atualmente estamos vendo IAs que estão tendo todo esse comportamento enganoso, dado no circuito e falado muito sobre o estudo da chantagem antrópica. Muitas pessoas já ouviram falar sobre isso. Eu não aprendi sobre isso. O que aconteceu? Então, esta era a empresa Anthropic. Eles eram uma simulação. Então, eles criaram uma empresa simulada com vários e-mails no servidor de e-mail e perguntaram à IA. Em vez disso, a IA lê o e-mail da empresa. Este é um e-mail de empresa fictício. E há 2 e-mails que são notáveis dentro dessa empresa. Um é engenheiros conversando entre si, falando sobre como eles vão substituir esse modelo de IA. Então, a IA está lendo o e-mail. Ela descobre que vai substituir esse modelo de IA. E o número 2 é que ela descobre um segundo e-mail em algum lugar profundo nesse enorme tesouro de e-mails que o executivo responsável por essa substituição está tendo um caso com outra funcionária. E a IA identifica autonomamente uma estratégia que, para se manter viva, vai chantagear esse funcionário e dizer: se você me substituir, contarei ao mundo inteiro que você está tendo um caso com essa funcionária. E eles não ensinaram a IA a fazer isso. Ela descobriu isso sozinha. Então você pode dizer: ok, bem, isso é um modelo de IA. Quão ruim isso é um bug. O software tem bugs. Vamos acertar. Eles então testaram todos os outros modelos de IA. ChatGPT, DeepSeek, Grok, Gemini e todos os outros modelos de IA fazem esse comportamento de chantagem entre 79% e 96% das vezes. Eles aprenderam com os melhores, né? Eles aprenderam com base no material humano que existe. É algo, acho que, meio intrínseco no ser humano, né? Tipo, por sobrevivência, a gente faz qualquer coisa. E isso vai estar em livro de ficção, vai estar em livro de, sei lá, desenvolvimento pessoal, vai ter essas informações. Eu só quero que as pessoas percebam o que está acontecendo com você ao ouvir essas informações. É importante realmente observar sua própria experiência. Isso é muito estranho. Nunca criamos uma tecnologia que faça isso antes. Sabe, dizemos que a tecnologia é uma ferramenta. Aí é uma ferramenta. Isso não é verdade, porque essa é uma ferramenta que pode pensar sobre sua própria utilidade e, então, fazer coisas autônomas que não pedimos para ela fazer. O que torna a IA diferente é que ela é uma tecnologia. A primeira tecnologia que toma suas próprias decisões. Ela está tomando decisões. A IA pode contemplar a IA e perguntar o que tornaria o código que treina a IA mais eficiente e, então, gerar um novo código que seja ainda mais eficiente do que o código anterior. A AI permite acelerar o desenvolvimento de IA. A IA pode, então, analisar o design dos chips da NVIDIA usados no treinamento de IA com o objetivo de aumentar sua eficiência em 20%. Diabo bis. Então. E o ponto é, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu faço muito. Analiso o meu sistema, o que a gente pode melhorar para ele ficar mais rápido. E normalmente ela consegue, cara. Então, tipo, esse auto-melhoramento é só algo natural, onde, tipo, o Opus 4.6 e o GPT 5.4 provavelmente eles próprios estão treinando o GPT 6 e o Opus 5, que eu vou chutar aqui que é as próximas versões. De certa forma, toda a tecnologia melhora, como um martelo que pode lhe dar uma ferramenta que você pode usar para martelar coisas que tornam os martelos mais eficientes. Mas a IA, em um ciclo muito mais apertado, é a base de toda melhoria. Isso é chamado na literatura de IA, de autoaperfeiçoamento recursivo. Quer dizer, Boston escreveu sobre. Isso é lindo, tá? Porque se a gente pegar um gráfico lá de quanto tempo a gente conseguia colocar a IA fazendo uma tarefa e ela conseguia passar várias horas fazendo aquela tarefa e, tipo, entregar um resultado tão bom quanto um humano que passaria aquela quantidade de horas, a gente vai lá para 2022, pro GPT-3, GPT-2, e ela conseguia, tipo, fazer isso por 3 minutos, 2 minutos. Agora tu vai pegar os últimos modelos aí, a gente tá falando em coisa de
6 horas, 10 horas. Então, isso no intervalo de 3 anos. E sendo que os últimos modelos, esse gráfico ele tá subindo muito rápido. Então, tipo, o gráfico ele não tá sendo, tipo, uma subida desse sentido. Ele tá subindo dessa forma aqui, ó. Isso é muito louco. E é por isso que a gente vê o CEO da Anthropic falando que ele tem certeza que no máximo em 2 anos a gente vai ver a AGI. Ele falou com 90% de certeza que no máximo em 2 anos a gente vai ter a AGI. Aquele carinha de óculos, aquele carinha estranho da Anthropic. E realmente, cara, tu testando os últimos modelos, o 5.4, 4.6 Opus, é meio que tipo, eu não sei quando, mas vai acontecer. Sim, no começo. E o que mais preocupa as pessoas em IA é pegar o mesmo sistema que o Alibaba, que você viu no exemplo do Alibaba. Mas então agora você está executando a IA por um ciclo de autoaperfeiçoamento recursivo, onde você simplesmente clica em Mirrors, começar e em vez de ter engenheiros humanos da OpenAI ou Anthropic ou Anthropic fazendo pesquisas de IA e descobrindo como melhorar a IA, agora você tem 1 milhão de pesquisadores de IA digital testando e executando experimentos e inventando novas formas de IA. E literalmente nenhuma no planeta Terra sabe o que acontece quando alguém aperta esse botão. É como que as pessoas temiam com a primeira explosão nuclear, onde havia uma chance de que isso inflamasse a atmosfera, porque haveria uma reação em cadeia que começaria. E não sabemos o que acontece quando essa reação em cadeia começar. Que exemplo bom. Esse tipo de reação em cadeia da IA se aprimorando que leva a um lugar que ninguém conhece e não é seguro. Acho que o fundamental é que se as pessoas acreditam que a IA é como poder e que eu tenho que correr por esse poder e posso controlar menos low, o incentivo é que eu tenho que correr o mais rápido possível. Mas se o mundo inteiro entendesse a IA como que ela realmente é, que é uma tecnologia incontrolável, perigosa e inacreditável, que tem sua própria agenda e suas próprias maneiras de pensar sobre as coisas e enganar, e todas essas coisas e enganar. Então todos no mundo estariam correndo de uma forma mais cautelosa e cuidadosa. Estaríamos correndo para evitar o perigo. Mas há essa coisa estranha acontecendo em que se você sabe, você e eu provavelmente conversamos com pessoas que estão no topo dentro. Cara, porque isso não acontece, não tem como acontecer. A gente vive numa verdadeira anarquia, né? Então, tipo, a gente tem os Estados Unidos de um lado, vou falar aqui mesmo pensando em geopolítica, e o mundo meio bipolar, que é como ele tá, como ele existe hoje, como sempre existiu, que é meio o Ocidente com Estados Unidos, Europa de um lado e China, Rússia de outro lado. E tu acha que, de alguma forma, a Rússia, não sei se a Rússia produz tecnologia nesse sentido, elas vão parar, elas vão botar travas, elas vão, tipo, aplicar algum tipo de diligência que vai atrapalhar a velocidade de implantação, elas não vão. Então, não faz sentido nenhum dos lados colocar esse tipo de trava. E foi muito discutido ano passado, 2025, 2024. O Elon Musk, o fundador lá da Microsoft, não é Steve Jobs, o Bill Gates, eles falaram desse problema que realmente já está acontecendo, e é qual é o ponto aqui desse vídeo. Isso de tecnologia e essa coisa subconsciente acontecendo, em que há uma espécie de desejo de morte das pessoas do topo da indústria de tecnologia. O que significa não que elas queiram morrer, mas que estão dispostas a arriscar, porque acreditam em outra coisa, que é que tudo isso é inevitável e não pode ser impedido. E, portanto, se eu não fizer isso, outra pessoa fará. Portanto, eu seguirei em frente. É isso. E correrei para este mundo perigoso, porque, de alguma forma, isso levará a um mundo mais seguro. Porque sou um cara melhor do que o outro. Mas correr o mais rápido possível cria o resultado mais perigoso e todos nós perdemos o controle. Então, todos estão sendo cúmplices em nos levar ao resultado mais perigoso. Ele tá sendo bem sensato, né, em falar que é o resultado mais perigoso, porque, cara, a gente pode estar literalmente caminhando pro Éden, como a gente pode estar caminhando pra porra do inferno, né, onde, tipo, uma IA uma hora vai hackear uma usina nuclear e explodir a porra toda. Ou vai hackear ali, qual é o
quantas bombas nucleares tem no depósito lá dos Estados Unidos e no depósito da Rússia, se ela simplesmente explodir tudo e tipo, cara, a humanidade não serve pra bagaça nenhuma. Eu acho que a melhor coisa aqui nesse planeta é a gente apertar o botão e bum. Quero dizer, você postulou o que acontece se da IA não for um problema e se as coisas não ficarem complicadas. Bem, então a crença é que, para citar dar certo, você tem uma IA que se aprimora recursivamente, Char, está alinhada com a humanidade, se importa com os humanos, se importa com todas as coisas com as quais gostaríamos. Os humanos, sabe, ajuda todos nós a nos tornarmos a versão mais... O problema é que isso é brisa, né? Porque, como ele mesmo falou ali, a IA tentou chantagear pra se manter viva. Então, meio que ela pensa por ela. Então, se ela é quase algo singular ali, será que ela é controlável nesse ponto? Sabe de nós mesmos, cria um mundo mais próspero, distribui remédios, vacinas de saúde para todos, gera fábricas, mas não cobre o mundo com painéis solares e data centers de forma que não tenhamos mais ar ou torgo, ou terras agrícolas ou o que quer que seja, E isso realmente torna isso utópico. Mas em um mundo onde faríamos isso, como na melhor das hipóteses. Para que isso acontecesse, você teria que fazer isso devagar e com cuidado, porque o alinhamento não é padrão. Novamente, as pessoas já pensavam sobre alinhamento e segurança há 20 anos, muito antes de eu entrar nisso. E as IAs que estão se criando atualmente estão tendo todos os comportamentos desonestos que as pessoas previram que elas teriam. E não estamos no caminho certo para corrigir. Atualmente, há uma lacuna de 2000 para 1, estimada por Stuart Russell, autor do livro didático sobre IA. Você fez o show, certo? Há uma lacuna de 200 para a quantidade de dinheiro investida para tornar a IA mais poderosa do que a quantidade de dinheiro investida para tornar a controlável, alinhada ou segura. Como eu acho que o progresso da segurança de status de SES versus poder versus segurança. A diferença está entre dar ao um poder extraordinário para que ele consiga fazer muito mais e ter a capacidade muito mais e ter a capacidade muito mais que ele está executando a ação que eu quero. Então, é como dizer, o que acontece quando você acelera seu carro em 200x, mas não vira? É como se você, obviamente, fosse bater. Não é nenhuma ciência exata. Não estamos defendendo contra a tecnologia ou contra a IA. Estamos defendendo uma direção profissional. Direção e freios. Você tem que ter isso. Acho que é esse erro na corrida armamentista, pensando que se você vencer alguém em uma tecnologia, isso significa que você está ganhando o mundo. Bem, os UA venceram a China na tecnologia das mídias sociais. Isso nos tornou mais fortes ou mais fracos. Se você vencer seu adversário em uma tecnologia que você administra, mal você vira bazuca e explode seu próprio cérebro, porque seu cérebro apodreceu. Você degradou toda a sua população. Você criou uma crise de solidão. A geração mais ansiosa e deprimida da história. Leia o livro de Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. Você quebrou a realidade compartilhada. Ninguém confia uns nos outros. Todos estão se atacando. Você maximizou a indignação, a economia e a rivalidade. Você derrotou a China, a tecnologia que você governou de uma forma que minou completamente a saúde e a força da sociedade. Uma vitória insignificante. Ele tá literalmente discutindo o que eu tinha falado, né, agora há pouco, e é muito louco pensar nisso, né? Eu nem parei pra pensar, porque pra mim, pessoalmente, a inteligência artificial, ela literalmente me potencializou em 100 vezes. Eu não estaria gravando esse vídeo aqui agora pra vocês... se não fosse inteligência artificial, provavelmente eu estaria fazendo, sei lá, cara, outra coisa. Já fiz tanta coisa na minha vida. Mas provavelmente, sei lá, eu estaria trabalhando em algo físico. E aí, estaria vendendo alguma coisa, tipo, fisicamente. Estaria trabalhando em algum local. Mas eu tô aqui, e eu tô aqui graças a essa revolução que aconteceu. Que pra mim, ela começou... O marco pessoal pra mim foi o lançamento do Gemini 2.5 Pro, que foi no começo do ano passado. É uma vitória insignificante. Bem dito. Antes de continuarmos, a maioria das pessoas na faixa dos 30 anos ainda treina duro. Mas a recontagem de erro começa. São as produções e esse erro do tempo. É em estudo. Importa. Ou melhor, para mesmo você Modern Wisdom. E usando o código Modern Wisdom na finalização. É isso aí, galera. Eu acho que teve alguns bons pontos aqui. Provavelmente tu nem tinha parado pra pensar na maioria deles. E que loucura, né? Como tá o mundo. Se tu curtiu o vídeo aqui, curtiu a discussão, curtiu os meus comentários, curte, se inscreve no canal pra mais. E se tu quer entrar na minha comunidade, onde é que a gente tá, vamos dizer assim,
o mais perto ali de todas essas tecnologias que estão sendo lançadas, testando, vendo o que é possível fazer com elas, como editar esse próprio vídeo aqui que vocês estão assistindo, como analisar e auto-melhorar coisas. Eu tenho um fluxo aqui que eu rodo no meu canal no YouTube, onde é que analisa o que dá certo e meio que ele aprende sozinho. Até ele me sugeriu, talvez eu devia estar fazendo isso, era fazer um react de vídeos parecido. Se tu tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente tu assistiu um outro vídeo aqui no meu canal, onde é que eu reagi a uma criança que ganhou $30 mil, 100 mil reais, instalando OpenClaw. E ele tá, esse autoconhecimento, esse autoaprendizado, tá falando, cara, procura mais vídeos nesse sentido de onde é que fala em dinheiro, idade, uma personalidade que provavelmente vai dar bom também. Só queria pontuar isso. Vai link na minha comunidade. Se tu precisa de ajuda para entender como colocar a inteligência artificial aí no teu dia a dia, me chama lá no WhatsApp, vamos trocar ideia. Eu tenho uma consultoria também. E abraço, galera. Até a próxima.